Muito bem, estamos de volta com o Linha de Passe. O nosso primeiro assunto por aqui vai ser a vitória do Vasco no Morumbi, numa São Paulo gelada. E olha, um tricolor do Zubeldia completamente perdido nesta noite de quinta-feira. O dinizismo funcionando, mais um 3-1. Na verdade, teve o gol do Quinha agora no finalzinho, não foi um 3-0, mas 3 gols do Vasco, importantíssima vitória. O Vasco sobe um pouquinho na tabela, então vai para essa parada para o Mundial de Clubes, vai ficar treinando, dar uma folga para os jogadores, mas vai com um alívio da 13ª colocação. Paulo Calçade, como é que você viu o dinizismo no Morumbi? E uma torcida sem paciência que não consegue encontrar mais no Zubeldia, ter no Zubeldia alguma confiança, né? Boa noite. Olá, Marcelo, lá Fã de Esportes. Companheiros, esse jogo é um jogo que tem dois lados muito claros, né? Um lado do São Paulo, que tem desfalques e as coisas não funcionam, e do outro, do impacto do Diniz no jogo do Vasco. Só aberto, já que o Ryan dá amplitude pelo lado direito, e a partir daí sai a jogada. O Ryan, um furacão pelo lado direito, muito bem, voltando de amistosos com a seleção sub-20, não sentindo nada, e realmente o Felipe Coutinho num recital, jogou muita bola, um dos melhores jogos dele nesse retorno pelo Vasco, muito à vontade, bem fisicamente, se antecipando aos marcadores. Então foi um Vasco muito superior, que merecia vencer por mais, e é esse tipo de postura que o torcedor espera do Vasco, que tenha consistência com o Fernando Diniz, algo que ele não conseguiu no Cruzeiro, porque é curioso, é uma marca do Fernando Diniz ter um primeiro impacto muito marcante nos seus times. E no Cruzeiro foi a exceção, porque ali o trabalho não aconteceu. E no Vasco isso acontece novamente, 7 jogos, o Vasco até quando perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada, terminou o jogo com 20 finalizações. É claro que pecou muito na marcação, pecou nas finalizações, mas houve produtividade ofensiva. Então não é exagero falar que o Vasco já evoluiu sob o comando do Diniz, um mês apenas de trabalho, ele já consegue dar uma identidade para o time, já consegue dar mais liberdade para os jogadores e alguns subindo de produção. Felipe Coutinho, naturalmente, jogaria melhor quando o time tivesse mais a bola, o Ryan ganhando confiança, Paulo Henrique mais acionado pelo lado direito. Agora não é só aquele time de jogado do lado esquerdo com o Piton, marcação, pecou nas finalizações, mas houve produtividade ofensiva. Então não é exagero falar que o Vasco já evoluiu sob o comando do Diniz, um mês apenas de trabalho, ele já consegue dar uma identidade para o time, já consegue dar mais liberdade para os jogadores e alguns subindo de produção. Felipe Coutinho, naturalmente, jogaria melhor quando o time tivesse mais a bola, o Ryan ganhando confiança, Paulo Henrique mais acionado pelo lado direito. Agora não é só aquele time de jogado do lado esquerdo com o Piton, de um time que já incorporou muito da identidade que o Diniz pretende. Pois é, o Ryan muito bem, o Coutinho muito bem, impressionante como o Coutinho, quando está descansado, quando está bem fisicamente, ele consegue apresentar o que o torcedor do Vasco espera e precisa, e a saidinha do Diniz sem dar susto também, porque é isso também uma crítica e muitas vezes se imaginava ou se pensava, será que vai dar para ser o Diniz com esse time do Vasco? Ele está provando que sim, Jean. Pois é, boa noite, Marcelo, boa noite para todos. Eu acho assim, primeiro que a gente pode até apontar as falhas individuais, os erros que o São Paulo cometeu, mas a gente não pode cair no erro de querer atribuir a estas falhas individuais a vitória do Vasco. Porque a vitória do Vasco é muito mérito do que o Vasco jogou. Se você tirar ali os 10 minutos... Casa nesse Campeonato Brasileiro. Ele tinha perdido todos os jogos até aqui. Consegue os 3 primeiros pontos. E eu estava pegando os números quando justamente o Jean falou sobre isso. Um dado interessante é que o Vasco teve, nessa rodada, na noite de hoje, o segundo menor volume de ações com bola no terço ofensivo. Da intermediária para o gol. Apenas 20,7%. Abaixo do Vasco hoje só o Santos, que foi 13%. E o Vasco não teve a maior parte da posse de bola, teve 49%. Ali, né? Ali, mas não teve mais, que é uma característica do Diniz. Sim, porque no primeiro tempo também já não tinha, né? O time do Diniz normalmente tem algo que beira 60% de posse de bola. É um time que controla o jogo a partir disso. Então é interessante ver que ele está conseguindo adaptar um pouco ao que ele tem.
E isso mostra uma evolução. Olha, não vamos conseguir fazer o que a gente fazia no Fluminense, que não tem exatamente esses jogadores que permitam fazer dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? O que é viável aqui. E talvez ele até trabalhe para chegar lá, né, Eugênio? Que, ok, ele gosta mais, mas... Para se aproximar, talvez. Isso, para se aproximar. Mas eu acho que, assim, o legal é isso. E a gente já vê essa característica no trabalho do Diniz já há um bom tempo. Então, se a gente lembrar, acho que foi a estreia dele no São Paulo, que ele foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. Ele falou, cara, aqui não vai ter maior posse de bola, não vai ter saidinha. Não vai 2 ônibus na frente da... Exatamente. Então, assim, é legal também, né? Porque, de alguma maneira, ainda que ele tenha um objetivo de ver o seu time jogar de uma determinada forma, ele, hoje em dia, olha para os adversários, olha para o jogo, olha para o que ele tem em mãos, e aí fala, o que eu posso fazer para ganhar o jogo e talvez iniciar um trabalho... E nem sempre vai ser suficiente. Ele tem juízo, né? Nem sempre vai ser suficiente para ganhar o jogo, como não foi contra o Bragantino. Porque o elenco continua sendo limitado, continua tendo peças ruins de reposição, quando ele precisa trocar A e B, despenca o nível, especialmente quando esse A e B são Verratti e Coutinho, o nível não existe próximo dentro do time do Vasco, mas ele vai tentando. É um time que mostra clara evolução. E aí é o meu contraponto, para começar aqui, para botar um pouco de lenha na fogueira. São 7 jogos e tem uma assinatura. Tem um óbvio trabalho de técnico ali melhorando o time. Do outro lado, a gente não consegue enxergar isso. O São Paulo está desfalcado. Está desfalcado o ano inteiro. Pois é. O ano inteiro. Já mudou, trocou. E aí... já se machucaram aqueles que tinham ganho espaço a partir da saída dos primeiros machucados, e o time, tudo bem, não consegue ter uma sequência com o mesmo elenco, é compreensível isso, mas em nenhum desses momentos teve exatamente essa capacidade de solução mesmo. Mostrar dentro de campo, tá aqui o trabalho. Tá faltando isso, por isso a cobrança, e vem desde ano passado, quando o time é eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, que ele passa a empurrar com a barriga. Não, e outra, né, Eugênio? Acho que assim, a questão do elenco, claro que os caras fazem muita falta, né? É óbvio que a ausência desses jogadores, ela muda muito o São Paulo. Porém, não dá para ficar sempre com essa muleta de que, mas o elenco do São Paulo, porque aí o elenco do São Paulo perde para o Mirassol jogando em casa. E aí você vai falar o quê? O Mirassol tem um elenco espetacularmente melhor do que o São Paulo? O próprio Vasco. Mas talvez mais equilibrado dentro do que pode fazer o Mirassol do que o São Paulo. Não, mas tudo bem. Hoje não, senão sempre culpa do elenco. São Paulo jogando em casa. Ele tentou mais bola longa que o Vasco e cruzou mais que o Vasco. São Paulo. Então, o Vasco que tem no Verratti o seu... é o cara que... E o Vasco vai variar, não vai ser só bola de um lado e o Verratti que lute. O Vasco tinha o Felipe Coutinho, não existe esse jogador no São Paulo, jogador que passa, que organiza. Existe, mas não está à disposição. Não está à disposição. Estou falando de dentro de campo. Você tem o Luciano. O Luciano é um atacante que joga ali, é um atacante. É outro cara, totalmente diferente do Coutinho. O Alisson e o Pablo Maia. O Alisson é um volante que por origem dele organiza um pouquinho mais, mas se você tem uma marcação no Luciano e no Alisson, me diga por onde o São Paulo vai jogar. Sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai esticar a bola e ele vai cruzar, porque ele não tem organização. Tudo bem, mas os meninos de beirada... o São Paulo deveria, então, buscar um desenho e não jogar com o Luciano como se fosse um substituto do Lucas ou um substituto do Oscar. Aí ele tem... É o tempo que você teve de data FIFA para treinar que você não... E aí você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando um pouquinho desse confronto. Vasco da Gama amassou a equipe do São Paulo no Morumbi e a situação fica bem complicada para a equipe tricolor. E o Vasco conseguiu, digamos assim, respirar no Campeonato Brasileiro. O Vasco que até se confirmar a vitória, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Tudo por conta de um empate do Cruzeiro com a equipe do Vitória. E agora, com a vitória do Vasco, o Vasco conseguiu escalar a tabela de classificação. E agora
implementar ali uma nova metodologia, né, com o novo diretor de futebol, o Admar Lopes, buscar alguns reforços no mercado, recuperar os jogadores lesionados, e o Vasco tem condições totais de fazer um bom campeonato, visando a parte de cima da tabela. Agora, o Vasco teve várias virtudes interessantes, como, por exemplo, o Ryan se comprovando novamente que é um cara que evoluiu muito com o técnico Fernando Diniz. Também o Felipe Coutinho, no dia do seu aniversário, fez uma baita partida. E o São Paulo, cara, o São Paulo foi a noite do terror pro São Paulo, porque, cara, teve olé, teve um monte de coisa lá no Morumbis, e o São Paulo foi muito mal, e o Vasco da Gama aproveitou e conseguiu uma belíssima vitória. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, e eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto, e é nóis! Fui!